Então o chefe do Estado teve de se reinventar e trazer aquele discurso para que não houvesse sequer má interpretação face a este cenário. Como é que interpreta-se, se calhar, as pessoas que pensam assim? E também temos críticos que não vê com bons olhos o facto de alguns funcionários da instituição pública terem aberto mão dos seus afazeres e dirigidos, focados simplesmente naquela atividade do partido. Como é que avalia esses dois pontos? Não, em relação ao primeiro ponto, eu acho que a reunião de quadro foi uma reunião muito pragmática, muito realista, onde todos os quadros tiveram oportunidade de expressar aquilo que pensam, de contribuir para o desenvolvimento do Partido Frelimo. Okay? Eu não vejo isto como um ataque a ninguém. Apenas é uma reflexão interna, porque mesmo nas nossas famílias, se de facto nós queremos resolver um problema, nós precisamos também discutir com transparência, com pragmatismo, com um olhar firme sobre as questões que desequilibram o desenvolvimento da organização. Isto é um fato. Okay? Agora, mais do que fazer uma crítica, eu encontro o elogio. Significa que o partido está a se abrir, não é? Aquele partido que tendia a ser um partido mais fechado, o partido está a se abrir para diferentes ideias, para diferentes percepções, sentimentos, emoções. O partido está a se abrir para isso. E ao se abrir para isso, é natural que também a sociedade comece a verificar um conjunto de ideias diferentes. As ideias diferentes, ou a diferença de ideia, por si só não é problema. O que transforma efetivamente a sociedade é o fato de haver pensamento livre e pensamento diferente. Não é? Não estamos a esperar que todos pensassem na mesma diapasão, que todos concordassem com todos. Da mesma maneira que o senhor que apresenta-se ali disse o que disse, não é? Apenas aquilo é um trecho. Há de perceber que também há outro que disse outra coisa. Então é isto que faz com que um determinado partido político cresça, né, se fortaleça, porque a diversidade da ideia. Não é? O Partido Frelimo tem um lema que é unidade na diversidade. A diversidade de ideia, sem perder o foco, a determinação, isto não é um problema. Pelo contrário, é o elemento que acrescenta, que agrega, que transforma o próprio partido. Agora, em relação ao segundo ponto, presumo que está-se a referir ao Novunga, não é? Que fala que houve indivíduos que foram participar na reunião do quadro. Eu só queria lembrar uma coisa. A lei-mãe da República de Moçambique é a Constituição da República de Moçambique. O que significa que nenhuma outra norma jurídica deve contrariar os dispositivos da Constituição. Okay? Na Constituição da República, defende-se a ideia de associativismo. Defende-se a ideia de cada cidadão ter preferências de escolha de um partido. Defende-se isso. É na Constituição. Não estou a falar de uma lei ordinária. Não, na Constituição da República. Quer dizer, o direito de eu, você, o outro, se associar, participar numa agremiação política é um direito previsto na Constituição. Os indivíduos que estão no Chimó estão a fazer o gozo, o uso pleno de um direito consagrado na Constituição. Não estão a contrariar a Constituição. Agora, da mesma maneira, existem leis abaixo da Constituição que defendem a necessidade de maior envolvimento dos funcionários públicos, não é? Não faltar ao local de trabalho. E quanto à ética de deontologia profissional, como é que olhamos para esses profissionais que deixaram de exercer suas funções e foram para aqui, para este? Olha, aqui não há qualquer argumento que contraria a Constituição. Não existe isso. A lei-mãe abona todos eles. Olha, a lei, a Constituição da República é clara sobre o direito de associação, o direito de participar. A Constituição está lá. É apenas... Eu às vezes penso que o Novunga quer ser centro da atenção, porque ele conhece muito bem que a Constituição é clara sobre esse aspecto. Você criar a sua associação e se reunir, direito de reunião,
É um direito previsto na Constituição. Afinal, quando é que vai se reunir? Se a Constituição diz que, olha, você tem direito de se associar, de se reunir, de participar. Quando? A Constituição não diz que só se reúne nos domingos. Não disse isso. Não vejo absolutamente, não é? Nenhum. Aliás, a administração pública não deixou de funcionar. Este argumento só teria muito peso se, de facto, alguns serviços que são oferecidos aos cidadãos não estivessem a ser ofertados. Se você fosse a um balcão, a um hospital, e chegasse lá, não encontrasse aquele serviço, não é? E o argumento fosse, não há funcionários porque os funcionários estão na reunião. Ou Aí sim. Se for não está, o diretor não assinou, demorou-se a assinar o documento, o diretor não está. Não, olha, qualquer organização pública tem aquilo que se chama hierarquia funcional. Hierarquia funcional. Para atendimento, tem chefes de intermediários, chefe da repartição, chefe do departamento, diretores, e há de perceber que não foi toda a direção de um ministério na reunião do quadro. Foram aqueles que são membros do Partido Frelimo. Foram aqueles que são quadros do Partido Frelimo. Esses foram. E a Constituição também desprotege. Se não houvesse um respaldo legal, né, que protege, de facto também seriam sancionados nos termos da lei. Mas não é o que acontece. Agora, se o Estado tivesse deficiência na oferta de serviço público, como resultado da participação, o debate seria outro. Porque, olha, as escolas estão paralisadas, os hospitais estão paralisados, os tribunais estão paralisados, okay? Por causa da reunião do Partido Frelimo. Aquele que se prejudicou em relação a isto podia intentar uma ação contra o Estado. E isso é legítimo. Olha, eu não fui atendido no hospital e a resposta que eu encontrei naquele centro de saúde é que o diretor XX não estava. E eu tenho o direito de ser assistido, de ser atendido numa repartição pública. Isto, se a pessoa invocar isso, é verdade. Agora, estar lá, não vão... Sabe, algumas pessoas fazem papel de organizações não governamentais, mas na verdade são atores políticos, têm necessidade de um dia, inclusive, se candidatar. Estão a entreter pessoas, são pessoas que estão a entreter os outros. Pode ser o caso do Novungas. O Novungas está a entreter pessoas. Novungas está a entreter pessoas. E vou lhe garantir desde já que essa invocação não vai proceder. Muitos analistas, eu conversei com várias pessoas para perceber qual é, não é, as implicações jurídicas disso. As pessoas são unânimes. Novunga quer ficar na tela, quer captar alguma atenção, okay? Porque se de facto ele fosse o espelho da integridade, se o Novunga fosse a referência da integridade, ele próprio começaria por nos apresentar relatório de conta da organização que ele trabalha. Quanto é que aquela organização apresentou relatório de conta? Quem o financia? Você conhece quem financia aquela organização? Já apresentou relatório de conta? Mostra-nos primeiro o nível de transparência para falar de transparência dos outros. Mas ele não é capaz de fazer isso. Olha, os moçambicanos, felizmente os moçambicanos estão muito atentos a essas manobras dilatórias. Os moçambicanos conseguem perceber que trata-se apenas de manipulação. Não é de hoje que as reuniões do Partido Renamo, às vezes acontecem numa quarta, quinta-feira, as pessoas vão para lá e nunca houve nenhuma sanção, uma penalidade, desde que isso seja comunicado formalmente. Eu posso comunicar, inclusive, pedir uma férias. Pedir férias. Acontece, olha, peço férias de 2 dias porque quero tratar assuntos pessoais. Qual é o problema disso? Eu peço férias. Eu peço dispensa, formalmente. Olha, peço dispensa no intervalo do dia XXXX. Qual é o problema disso? O cidadão está impedido de pedir dispensa, de pedir férias antecipadas, não é? 2, 3 dias para tratar assuntos de interesse pessoal? Não. Mesmo você aqui, se tiver alguma coisa que entende que é muito importante para si e é muito urgente, não pode escrever ao seu diretor e pedir dispensa 2 dias. E isso vai se transformar num crime público. Daniel Chapo fala de lambibotas no partido. Como é que surgem lambibotas? Qual é o grande problema de ter lambibotas no partido?
Sabe, o termo lambe-bota é preciso também o contextualizar. O termo lambe-bota é quando determinados indivíduos desvirtuam, ok? Desvirtuam. Porque uma coisa é tu defenderes uma cor, defender uma ideologia política, é você acreditar numa ideologia política, não é? Você defender energeticamente, não é, um grupo, princípios daquela organização. Isso não é nenhum problema. Aliás, nós todos temos direito de pensamento, de expressão, também prevista na lei, na Constituição da República. Até ali não há problema. Onde há problema é quando a pessoa desconhece completamente a realidade social, manipula a realidade social, se contradiz apenas para defender algo que ele considera importante. Esta forma de participação é que se considera lambe-bota. Agora, alguém chegar aqui e dizer, olha, eu não concordo consigo. Meu partido é melhor. Isso não é lambe-bota. Mas trazer uma inverdade. Se fosse assim, toda a população moçambicana seria considerada lambe-bota, porque mesmo no grupo do partido Anamola, na Renamo, aqueles que defendem estariam a lamber a quem? Estão a defender aquilo que eles acreditam. Estão a defender as suas convicções. Defesa de convicção, defesa da sua ideologia, defesa dos princípios que você acredita. Okay? Isso não é nenhum problema. Aliás, leia sobre o que é partido político. Os partidos políticos nascem, não é, para a conquista e manutenção do poder. 1. 2. Para distribuir benefícios aos seus membros. 3. Para resolver problema da população. Mas o presidente já fala de fim dos lambe-botas. Quer dizer que existiram lambe-botas, mas ele quer um fim na governação dele. Naturalmente, ele quer aqueles que não pautem pela inverdade. Porque uma coisa é, alguém diz, olha, está a acontecer corrupção. O outro desvirtua. Não, em Moçambique não há corrupção. Ok. Você imagina, será que nós todos estamos a ver corrupção? O senhor é que não está a ver corrupção. Essa atitude, não é, em que a pessoa desvirtua a verdade, a realidade, com o objetivo de maximizar interesse pessoal, isso é lambe-botismo. Agora, quando eu tenho pensamento diferente de si, você defende uma abordagem partidária, o outro defende outra abordagem partidária, cada um com seus princípios, com seu engajamento. Não há nenhum lambe-botismo aí. Não é lambe-botismo. Aliás, tanto que o termo lambe-bota é um termo, é um chavão, não é? É um termo que se usa, não é, no português informal, para dizer aqueles que manipulam, criam condições para maximizar os seus interesses. O problema do lambe-bota é, ele não pensa nos outros e muito menos pensa no partido que ele diz defender. Ele pensa primeiro nele mesmo. Mas a cena de lambe-bota fortalece o chefe de Estado, ou a pessoa que aqui está a lamber o partido, ou não? Olha, há um princípio que diz assim, todo dirigente que se faz circundar por gente lambe-bota, por gente fraca ao seu redor, o próprio dirigente é fraco. Porque um bom dirigente, a primeira coisa que faz é estar circundado de gente competente, capaz, inclusive aqueles que podem o dizer que, caro chefe, isto e aquilo está errado. Veja Samora Machel. Samora Machel era um indivíduo que não estudou muito. Mas se você reparar os assessores do presidente Samora Machel, reparar, não é, os governadores, os administradores, os ministros de Samora Machel, você vai perceber uma qualidade excepcional. As discussões com Samora Machel eram discussões muito abertas, discussões muito pragmáticas. Isto sim significa que o líder não precisa ter ao lado de si gente fraca, que diga sim, 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 mesmo quando o dirigente está a entrar na cova. O problema de lambe-bota é este. O dirigente está a falhar e você diz que não, dirigente, as ordens, isso está tudo bom. Esta é a falha. Esta é a falha. O que nós precisamos é, claro, respeitando o princípio de disciplina partidária,
mas em fórum próprio, apontar ao presidente, olha, o caminho correto é este caminho não está correto, não é? As opções que se oferecem são essas, vamos escolher esta opção, porque se oferece mais robusta, mais objetiva, pode trazer mais resultado. Isto não é nenhum problema. Doutor, qual é a grande luta do presidente Chapo neste momento? É lavar a imagem do partido diante do povo ou lavar a imagem do partido dentro dos próprios camaradas, internamente? Olha, primeiro nós temos que ver o discurso de tomada de posse, a mensagem e o discurso de tomada de posse do presidente Chapo. O presidente Chapo foi claro, eu inclusive tenho o discurso. O presidente Chapo disse: há de haver mudança de paradigma. O presidente Chapo chama a atenção que vai haver mudança de paradigma. A gestão que ele quer imprimir é uma gestão focada no resultado. Não lhe importa discurso bonito. Já começou a imprimir? Já está a começar a imprimir. Não lhe importa discurso muito bonito. O que lhe interessa são os resultados. Por isso que o presidente Chapo não fez promessas vazias. Ele apenas disse: moçambicanos, vamos trabalhar. Quando alguém diz vamos trabalhar, é um convite muito sério. Que só apenas com o trabalho você pode almejar desenvolvimento. Porque muitas das vezes nós estávamos a pensar que é possível desenvolver estando sentado no sofá. É possível desenvolver com lobbies, com contacto, com cadeias de bons amigos. Mas o presidente Chapo chama a atenção que a coisa mais importante, o fator mais importante que garante de facto o desenvolvimento é o trabalho. E esse trabalho deve ser lícito. Ele voltou a repetir. Me recordo também, na sua posse, ter falado inclusive aos ministros, aos dirigentes e servidores públicos, há de haver uma abordagem de contrato-programa, não sei se se recorda, em que você será dito o que deve fazer num determinado período. A prestação de contas é sobre aquilo que foi acordado. Vai acabar essa coisa de palavras muito bonitas, discursos muito lindo e tal, quando na verdade não entrega à sociedade resultados concretos. Porque o povo moçambicano, na verdade, o que o povo moçambicano quer? O povo moçambicano quer propostas, resultados concretos. Se você diz que vai criar emprego, vai combater o desemprego, que este discurso se materialize em ações concretas. Se os jovens perceberem que de facto estão sendo criados milhões de empregos, os jovens vão de facto se engajar, vão de facto participar. Se o governo lança a mensagem de combate à corrupção e esse combate efetivamente acontece, os jovens vão se engajar. Repara uma coisa, hoje já não se fala de raptos em Moçambique. Não é com discurso que se combate o rapto em Moçambique, mas rapto em Moçambique, principalmente na cidade de Maputo, quase que silenciou. Esse é um trabalho. Este é o primeiro ponto. Combate à corrupção. Só para lhe dizer uma coisa, aquilo que a gente vê na televisão, de que João Flano foi detido, é apenas uma amostra, é apenas uma gota de água de um trabalho profundo que está sendo feito. Há dias foram presos, não é, mais de 16 oficiais sêniores do Ministério da Defesa, mas não apareceram em nenhum órgão de comunicação social. As pessoas, meu irmão, estão a ser detidas todos os dias. As pessoas estão a responder na barra do tribunal todos os dias. Mas muitas vezes nós não estamos a perceber. Corrupção que aconteceu há 2, 3 anos. As pessoas estão a ser chamadas para ser ouvidas e responsabilizadas pelos seus atos. Isso é ação no combate à corrupção. Isso não é discurso. Isso são feitos. São questões muito concretas de combate à corrupção. E o Presidente da República, na tomada de posse, disse: seremos implacáveis no combate à corrupção. E os resultados estão aí. Quantas pessoas foram detidas no Tesouro Nacional? Tesouro que faz pagamento. Quantas pessoas? Vocês reportaram. Acha que é obra do acaso? Vocês façam um trabalho, vão para a Procuradoria para perceber quantos processos estão a ser encaminhados
no quadro de combate à corrupção. Não está-se a dormir ali. Os homens estão a trabalhar para trazer à sociedade respostas muito concretas. Agora, é preciso também reconhecer que os desafios são enormes. Nós precisamos criar mais condições de emprego, nós precisamos, né, diminuir as desigualdades, né, as assimetrias regionais, criar condições para que alguém que esteja em Cabo Delgado, em Nampula, em Niassa, tenha as mesmas oportunidades que alguém que esteja na cidade de Maputo. E este trabalho não está sendo ignorado. Não está sendo ignorado. Agora, gestão de expectativa. Naturalmente que a sociedade quer resultado e é legítimo. O povo exige resultado. O povo exige melhoria nos serviços de saúde. O povo exige melhor qualidade no Sistema Nacional de Educação. Mais da Frelimo está beliscada no povo, diante do povo. Não se trata de beliscada. O que acontece é que a Frelimo, durante grande parte da sua história, deu a percepção junto às comunidades que ela estava se afastando da comunidade. Como eu disse na minha primeira intervenção, a Frelimo nasce do próprio povo. Apenas vocês provavelmente não viveram esses momentos, mas naquela altura, o presidente Samora Machel, inclusive, grandes decisões começavam da auscultação pública nos comícios populares. Samora Machel ia às comunidades, ia às empresas, iam ouvir aqueles protagonistas do processo de desenvolvimento. O que está a acontecer? A partir da recolha de dados e de informação nesses locais, tomava-se decisão. O que acontece é que este modelo de captação de informação para a tomada de decisão passou a estar diluída. O povo, porque não encontra resposta a um conjunto de sua demanda, deu as costas ao Partido Frelimo. O Partido Frelimo está a sinalizar claramente. Quem deu as costas? É o povo ou é o Partido Frelimo? O povo sempre manteve-se lá. Onde o Frelimo ia fazer a escutação, o povo sempre esteve lá. Olha, é assim, é uma questão muito complexa, porque de facto há de perceber que muitos que estavam dentro do próprio Partido Frelimo se viraram contra o próprio Partido Frelimo. Inclusive, até o Venâncio Mungane alguma vez foi do Partido Frelimo, que significa que essas pessoas não saíram lá por acaso, saíram por causa de algum descontentamento, de alguma insatisfação, de ver algumas das suas preocupações não respondidas, não é? Então saíram. E é legítimo que as pessoas tomem algum tipo de posição. Agora, o que estamos a verificar aqui é que a Frelimo reconhece, sabe? É coisa muito importante isso. A Frelimo reconhece que de facto há problemas. A Frelimo não ignora os problemas. A Frelimo reconhece que há fome, há miséria, há desigualdade, há corrupção, há tudo isto. Mas a Frelimo diz: nós seremos implacáveis. Contamos com o apoio de todos vocês. A nossa luta é vossa luta. Ainda vai a tempo. Sempre há tempo. Sempre há tempo. Sempre há tempo. Enquanto havia essa falava de Venâncio, enquanto havia como dizia que o povo é que deu as costas, enquanto dava essas costas e a Frelimo ainda não se encontrava com o povo, surgiram novos atores que abriram o braço e não venham aqui, nos acomodamos. As pessoas foram lá, sentiram-se confortáveis neste lugar. Então a Frelimo ainda vai ter de resgatar as pessoas que já estão com outros. Eu só quero, não quero ser polêmico nisso, mas eu só quero lhe... É minha posição pessoal. Olha, a Frelimo durante o processo de governação cometeu erros. Muitos erros. E ainda bem que o Partido Frelimo também os reconhece. Que durante o processo de governação, ela cometeu erro. Comete erro aquele que está a trabalhar. Quem não está a trabalhar, não comete erro. Agora, muitos partidos da oposição em Moçambique, a única capacidade que tem, sabe qual é? Qual é? É de apontar problemas. Dizer aquilo não está bem, aquilo não está bem, aquilo... Inclusive até problemas internos dos próprios partidos, a culpa é do Partido Frelimo. Agora, o que se apela
é que a oposição, porque nós também queremos uma oposição forte, uma oposição capaz. Esses partidos de oposição são incapazes de apresentar e de serem de fato alternativa à governação. Vocês, jornalistas, devem também perguntar ao Partido Renamo como pensa em criar emprego em Moçambique, como pensa construir estradas em Moçambique, como pensa transformar e desenvolver a economia moçambicana. Vocês nem sabem. A única coisa que vocês sabem é que a Renamo disse aquilo, Issoufo disse aquilo, a Namola disse aquilo. Ser oposição não é apenas apontar problema, é ser alternativa fiável, credível no processo de transformação e de governação. Hoje, eu te garanto sem dúvida, nenhum desses partidos está em condições de liderar Moçambique. Nenhum. Não se engane. O que é ter condições? O que seria? Estão a falar de condições financeiras? Estão a falar de organização? Condições organizativas, okay? Capacidade de transformar. Não existe. A Namola é um partido que tem apenas Venâncio Mondlane, não é? Por acaso Venâncio Mondlane, um político que merece todo o respeito da população. Articula-se muito bem, mas só tem Venâncio Mondlane, mas aí Diniz Tivane, mais algumas 3 pessoas. Eu estou a falar de Moçambique. Tem coordenadores na Namola, tem vários quadros, alguns até foram baleados. Coordenadores estão sempre em conflito. A Namola está com problema, inclusive, de resolver conflitos internos. Desde que a Namola foi fundada, a Namola não está... Vai para Zambésia, vai para Niassa, vai para Nampula. Se você não consegue liderar um partido, você vai conseguir liderar uma nação? Vai mesmo conseguir? Você acha que Venâncio Mondlane vai ser simultaneamente ministro da Defesa, ministro da Economia, ministro do Transporte, vai resolver o problema de transporte? Eu, por acaso, aprecio muito o Venâncio Mondlane. O desejo, inclusive, que ele tenha boa saúde, desejo bem para ele. Mas não nos enganemos, moçambicanos. Governar um país é um processo muito complexo. Por isso mesmo, que apesar de todas as falhas que esta governação apresenta, ela continua, mesmo assim, ser a instituição partidária que pode resolver e engajar os moçambicanos nos destinos da pátria. Porque é na Frelimo onde estão os melhores quadros. Na Frelimo tem todo tipo de quadro. Tem todo tipo de capacidade. Sabe o que precisa? Precisam ser galvanizados. Precisam de uma liderança que desoriente. A estilo de Samora Machel. Esse país pode dar um salto que você nunca imaginou. Chapo pode fazer isso? Pode fazer, de facto, já está a começar a sinalizar. Quando é que você viu, nos últimos 10, 15 anos, 20 anos, um discurso forte para dentro? Um discurso que aponta o crime organizado. Mas o forte não seria trazer nomes do que fazia Samora? Levar aqui, este é o cidadão, o Flantis não está a fazer isto, não seria esse? O Chapo também chama atenção. Que aqui não se trata de caças bruxas. Mandou uma mensagem. Aquele que não se ajustar vai ter problema. Aquele que não compreender vai ter problema. Porque senão, se ele fizesse do contrário, teríamos uma situação que aconteceu em Angola, que dá, entre aspas, a ideia de que é caça às bruxas. Você começa a ouvir uma fofoca e começa a perseguir as pessoas. O que Moçambique precisa não é perseguir pessoas. O que Moçambique precisa é uma liderança que aponta onde nós vamos. E diga, olha, nós temos que chegar ali, nós temos que trabalhar para ali. Aquele que não compreende, aquele que quer primar por comportamentos, né, fora da integridade, comportamento desviante, fora da ética, terá o peso da lei. Isso é uma mensagem muito forte. Essa é uma mensagem muito forte. Por isso que ele diz, a partir de hoje, frisa-se, a partir de hoje, para frente, a mensagem foi lançada, meu irmão.
A partir de hoje, não sou eu que estou a dizer. Cito Daniel Francisco Chapo. Então o povo pode esperar para ver resultados? O povo pode esperar, sim, senhor. Porque antes de dizer aquilo, houve uma... Frelimo já vem refletindo, debatendo internamente, não é? Inclusive situações das manifestações, as reivindicações populares, os comícios que o Partido Frelimo foi fazendo, as brigadas centrais, a escutação da população. A Frelimo ouviu, a sua liderança ouviu queixas, falta de água, qualidade de energia, saneamento básico, desemprego, tudo isto. A Frelimo diz, o que devemos fazer? Os problemas existem, o que nós devemos fazer? Primeiro, devemos discutir com os quadros. Que soluções? É por isso que há reunião de quadros. Que soluções? Qual é o caminho? O caminho foi encontrado. Agora, devemos... Agora, eu gostaria também que Moçambique tivesse uma oposição forte. O país desenvolve quando tem ideias. Não é só apontar pessoas, andar a atacar pessoas. Você não é... Essa cultura de atacar pessoas é própria de pessoas com mente muito pequena. Pessoas que acham que eu posso de verdade. Então, se não fala aquilo que eu quero ouvir, ele não é pessoa. Esse tipo de comportamento é feio. Se você tem ideia contrária à que eu estou a apresentar, ou o fulano tem ideia diferente, apresente. Em Moçambique há espaço para todos. Todos nós temos oportunidade de expor as nossas ideias, não é? Para que as nossas ideias sejam ouvidas. Nós todos temos essa oportunidade. Ficamos com 6 minutos, vamos atender aqui 2 pessoas, 2 minutos, vamos dar 2 minutos a cada um de vocês, senhores trabalhadores. 2 minutos, vocês são rápidos. Estou a ver, alguém já ligou. 2 minutos no máximo. Bom dia, seu nome, 2 acompanho. Bom dia. A frente do televisor, caríssimo. Esteja à vontade. Bom dia, queria participar no programa, né? Pode, vamos a isso, meu caro. Não percebi? Estamos a ouvir, vamos a isso, meu caro. Deixa eu ficar a sua questão. Sim, eu queria falar sobre o que está a acontecer aí em relação à conferência de quadros da Frelimo. Sim. Essa conferência, para mim, não há de uma falácia que está a acontecer aí. Ok. Então o senhor está cético, não acredita em nada que foi dito ali? Eu não acredito, sim. Falar as mesmas coisas, não muda nada. Aí é mesmo prato com a mesma refeição, só que muda é o grafo. O sabor continua o mesmo. É tudo balada. Muito obrigado. Não percebi, Lúcio, não percebi. Ouvi com corte. Dizia o quê? Eu dizia que a comida é o mesmo, está no mesmo prato. Aí eu disse, o que está acontecendo é a troca do garfo. E o sabor continua o mesmo. 50 anos eu ouvi mesmo as porcarias, desculpa. Perdão, Lúcio. Ok. Obrigado, ficou o essencial. Ficou aqui o comentário do nosso telespectador. Logo que eu disse vamos abrir linhas, já entrou logo em linhas. Parece-nos que temos moçambicanos que querem opinar. Já temos outro também. Ora viva, bom dia. Seu nome e dos acompanhe. Bom dia. Bom dia, meu caro. Tenha bondade. Deixa com a sua visão. Batista. Vamos a isso, meu caro. Batista não pula. Sim, senhor Batista. Sim, primeiro quero saudar a este convidado que está aí. Okay. E depois, como ele disse, nós temos o direito de defender a sua ideologia política ou não. Da mesma forma que ele defendeu que é o único partido que pode governar em Moçambique é a Frelimo. Eu também defendo que o único partido que pode governar este país é a Namola. Aí fica com a ideia dele, eu também fico com a minha ideia. Depois. Lúcio Batista, o único partido que pode governar Moçambique é a Namola. E o doutor Machava, a ideia é que o único partido que pode governar Moçambique é Frelimo tem essa capacidade porque tem essa oportunidade. Estão lá, sim? Estão a ser formados em melhores escolas porque têm oportunidade. Enquanto um cidadão pagado como o Batista aqui não tem nenhuma oportunidade de se formar nas escolas, ele não tem a capacidade de pagar a universidade. Fiz minha 12ª a maneira, fiz minha 12ª
há calor, meu pai a sentar, e estou aqui também não tenho como. Então, não Exato. vai dizer que não tenho capacidade por eles ver que são eles que estudaram. Não. Através da oportunidade que me for dada, eu sim posso galvanizar aquilo que eu... Ok, obrigado. Creio que ficou essencial, já fechamos, já atendemos aqui os 2 telespectadores. Mesmo para terminarmos aqui o nosso debate, Dr. Machava, em linhas gerais, o que é que podemos esperar do povo? O que é que podemos esperar da Frelimo? Já que diz aqui, acreditamos que cada debate que nós temos aqui tido, de acordo com aquele que é o entendimento do nosso telespectador, há quem ouve, há quem entende, há quem leva para toda a vida. Assumindo que há moçambicanos que ouviram o que disse o Dr. Machava e comungam da mesma ideia, o que podemos esperar daqueles que não concordam? O que podemos esperar da Frelimo, visto que dizia que o presidente Chapo disse agora, hoje, haverá mudanças. Haverá mudanças. Será que essas mudanças têm um tempo determinado? Vão ceder os 3 anos que restam da sua governação, ou mesmo essas mudanças veremos dentro desses anos que o restam e grandes coisas poderão refletir-se na vida do povo moçambicano? Olha, primeiro, eu queria dizer que eu sou defensor da liberdade de expressão. Todos os moçambicanos, nenhum deve ser perseguido, atacado, não é? Criminalizado por ter omitido uma opinião contrária. Não é? Direito de expressão é um direito constitucional. É um direito constitucional e ninguém mesmo em Moçambique deve. A Namola deve ter espaço para apresentar as suas pautas políticas, as suas ideias políticas. O Partido Renamo também deve ter o espaço para apresentar aquilo que pensa, porque, na verdade, no fim do dia, nós todos somos importantes para o crescimento e desenvolvimento de Moçambique. Agora, o que estou a dizer é um fato. Neste momento, o partido que está em condições de governar de fato e trazer resultado é o Partido Frelimo. E isto não é uma questão de eu quero ou deixo de querer. Há dados, evidência. O Partido Frelimo pode, inclusive, amanhã mover todos os ministros, pode estar em condições de criar novo governo, pode criar 20 governos de pessoas capazes, pessoas instruídas, pessoas preparadas. O Partido da Namola, se tu tiras Venâncio, tiras Diniz Tivane, você já não tem mais outras pessoas para dar seguimento. É sobre essas questões. É sobre essas questões que eu chamo a atenção. Porque é um partido que, primeiro, está centralizado na pessoa. As pessoas veem a Namola